Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. Hoje a igreja celebra o 26º domingo do tempo comum. Abra o seu coração, permita que essa palavra de Deus possa tocar em seu coração, penetrar na sua vida, na sua alma. Então vamos ouvir o que o Evangelho de São Lucas quer nos falar neste dia tão importante que o Senhor fez para nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvir esse evangelho é algo maravilhoso, porque de fato é um evangelho que nos chama muita atenção. Hoje é algo que nós temos que de fato tocar em nosso coração, né? Porque é algo extraordinário, porque muitas vezes nós permitimos, né, que essa riqueza, e a riqueza talvez nem a gente fala do físico, né, bens materiais, mas de todo cenário, né, a ganância, a arrogância, né, a gente acaba permitindo que isso entre na nossa vida, porque as coisas de Deus, conforme vai nos afastando, né, e nós vamos nos afastando de Deus, ficando longe, isso vai permitindo então que nossa vida vai se tomando conta, né? Essas coisas ruins vai tomando conta da nossa vida. E hoje esse evangelho mostra de fato algo assim que em nenhuma outra parábola Jesus coloca, porque hoje Jesus coloca um nome, né? Ele fala da parábola, né, de um homem rico e o pobre Lázaro. Então é a única passagem no Evangelho que Jesus, dentro de uma parábola, dá um nome a alguém. Olha que interessante isso, né? Então tem algum sentido, com certeza faz um sentido, né? Então Jesus fala aqui sobre que existia um homem rico que vestia as roupas finas e elegantes e fazia festa todos os dias. Jesus deixa claro hoje algo tão importante, né? É claro que a gente sempre fala sobre isso, né? É pecado ser rico, é pecado ter essas coisas, fazer festas, né? Isso é pecado? Claro que não, né? E a gente vai tirar um entendimento aqui. E existia um homem pobre,
Lázaro, que ele ficava na beira da mesa desse homem rico, né, para conseguir comer as coisas, pegar as sobras. Olha que coisa. Então existia uma pessoa rica, né, que ali esbanjava tudo o seu dinheiro, as suas coisas, com festas, e aqui diz que é festa todos os dias, né? E ali tinha o pobre Lázaro, essa pessoa que ali não era reconhecido, não era visto pelas pessoas, né? Por esse homem rico. E quando a gente fala aqui hoje sobre essa riqueza de fato, não é pecado ser rico, né? Pelo contrário, quem dera se todos nós, né? Todas as pessoas, seres humanos, fossem ricos financeiramente, né? O mundo seria maravilhoso, né? Mas Jesus não quer falar sobre isso. Quer falar sobre essa riqueza que hoje as pessoas não têm o amor ao próximo, né? Esse coração. Mas pelo contrário, são pessoas arrogantes, pessoas que não acreditam em nada, né? Só querem viver aproveitando essas coisas mundanas, né? Então, esse pobre ficava à margem ali para comer as migalhas que caíam, né, da sua mesa. E aí, olha que coisa interessante. Quando o pobre Lázaro morreu, diz a passagem, né, que ele foi levado os anjos levaram para junto de Abraão. E aí diz que quando o rico morreu, ele morreu, né, foi enterrado. Simples assim. Morreu, foi enterrado. Então veja que aquele homem, né, aquela pessoa, Lázaro, quando Jesus aqui coloca o nome, né, é cada um de nós. Hoje é seu nome aqui nesse evangelho. Jesus nos glorifica, né, que cada um de nós, que nós possamos estar nesse reino dos céus, né, que possamos ser esse irmão Lázaro, nessa pobreza do amor, né, da humildade, da compaixão, do amor ao próximo, e não do homem rico, né, que não quer saber de nada, não quer saber de Deus, está afastado de Deus, nem sabe quem é Deus, né? Então, quando esse pobre morreu, ele foi para junto de Abraão, e Jesus aqui contava essa parábola para os fariseus. Então, logo, Abraão é a figura de Deus para eles, né? E aí, então, Lázaro foi para junto de Abraão, para junto de Deus. E aí, o pobre, o homem rico, né, quando acorda, né, ali na sua... Ele morre, e quando ele abre os olhos aí que ele está no tormento, né, no inferno, ele diz, era uma queimação tão grande na vida dele, né, uma dor tão grande, e aquilo queimava, ardência tão profunda, que ele fala para Abraão, Pai Abraão, né, Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, né, da sua saliva em mim, né? Ele pede isso. Ó, que coisa, hein? Ó. Então gritou: tende piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Então, o tormento, essa queimação era tão grande nele que ele pede para que Pai Abraão, manda Lázaro molhar aí a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua. Imagine como é o tormento, né? Como é o inferno. Insuportável. Mas aqui eu percebo algo ainda, não só nessa questão, mas assim, ó, ainda assim, esse homem rico, mesmo depois que morreu, ele ainda era arrogante, né? Ele fala assim: Pai Abraão, manda Lázaro. Então, ainda assim, ele está mandando, né, Abraão pedir para que Lázaro molhasse o dedo. Então, quer dizer, mesmo ainda no tormento, ele ainda é arrogante, ainda é prepotente, né? Aquela pessoa que realmente acha que pode fazer tudo, pode mandar em tudo. Quantas pessoas são assim ainda hoje, né? E aqui nesse evangelho é tão bonito, porque a riqueza não é ser rico que era o pecado, né?
qual é o pecado desse homem rico, então, sobre o pobre Lázaro? Né? Na verdade, a indiferença. O homem rico era indiferente pela existência de Lázaro. Ele nem sabia que Lázaro existia. Quantos de nós, né, nem sabemos quantas pessoas estão sofrendo? Quantos de nós ainda nem estamos vendo que o seu irmão do lado, seu vizinho, alguém parente está sofrendo? Quantos de nós ainda não temos a coragem de enxergar a dor do outro? Eu tenho medo de me aproximar porque aquela dor vai me prejudicar e eu não quero sentir essa dor. Então, quantos de nós ainda somos indiferentes aos problemas das outras pessoas? E aí, essa indiferença, né? Então, esse pecado gravíssimo da indiferença faz com que então ele fosse para o tormento, para as trevas, para a escuridão, para o fogo que nunca apaga, né? E ali ele fica desesperado. E quando ele vê que realmente ele está num lugar que não tem mais saída, né? E por isso que não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou a gente tá, ou a gente não tá. Ou a gente é, ou a gente não é, né? E aí o pai Abraão fala para ele assim: por mais que eu quisesse, né, tirar você daí, ou alguém vir daqui para cá ou daqui para cá, não teria como, porque existe um abismo entre nós. E esse abismo, meus queridos irmãos e irmãs, não tem como mais. Então, se nós entrarmos no inferno, não tem como sair mais, né? Assim, se nós entrarmos no céu, nós ficaremos lá na eternidade, né? Se nós queremos entrar no céu, nós temos que ser pessoas de coração puro, pessoas que possam amar, respeitar, não ser de forma nenhuma indiferente, né? Pelo contrário, conseguir ver Jesus nas pessoas, no seu irmão. O problema hoje é que cada dia a gente vê mais coisas terríveis no ser humano. Cada dia mais sendo pessoas indiferentes com o outro, não se importando de forma alguma com a dor do outro. Aquele que perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu o filho, a gente não está preocupado. Hoje as pessoas preferem ficar filmando as situações acontecendo, ocorrendo, do que ir ajudar. Isso é ser indiferente, porque eu não estou preocupado com aquela pessoa. Eu nem enxergo aquela pessoa. Quem é aquela pessoa, né? E isso é algo de a gente colocar em nosso coração, porque quando a gente fala assim, olha que loucura, né? Hoje o Evangelho, nessa figura do homem pobre que Jesus dá o nome de Lázaro, e o homem rico não tem nome, se nós colocarmos aqui hoje na sociedade, no tempo atual, se a gente parar para pensar, olha como a sociedade, o ser humano dá valor às pessoas, né? As coisas terrenas. Porque se a gente falar assim, você conhece algum famoso, você conhece alguma pessoa rica, né? Com certeza aqui, nesse momento, você vai pensar várias pessoas famosas, pessoas ricas, milionárias, né? E ao mesmo tempo, se a gente falar assim, agora você conhece uma pessoa pobre? Aquela pessoa que está no meio da rua, na praça, abandonado, embaixo da ponte, você sabe o nome daquela pessoa? Será que nós sabemos isso? Então perceba que o mundo, as coisas mundanas é muito diferente, né? Não se compara às coisas de Deus. E aí nós temos que nos perguntar, o que vale mais na minha vida? O que vale mais? Eu viver aqui nessa terra 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, se assim chegarmos, nesta riqueza, né? Nesse egoísmo, nessa indiferença, nessa arrogância, eu viver 100 anos, vivendo de festas, baladas, né? Curtições, gastando tudo, enfim, do que eu viver, e aí, fazendo tudo isso, e ir para o inferno, ou eu viver 50, 60, 70, 80, 100 anos na minha humildade, na minha pobreza, né? E essa pobreza em espírito, né? Essa pobreza do nosso coração ser humilde, né? De nós reconhecermos as nossas falhas,
os nossos pecados, né? De nós pararmos para olhar e enxergar o próximo, o que vale mais? Eu ter essa empatia, né? Essa proximidade, esse amor com o próximo, ajudar, respeitar, estar junto quando precisa, levar palavras, fazer orações, o que vale mais? Passar esse tempo aqui e entrar no céu ou não? Porque se nós entrarmos no céu, ali será a eternidade. Será que eu quero passar a eternidade no céu ou eu quero passar a eternidade no inferno? Hoje, Jesus deixa claro para cada um de nós. E ele finaliza assim, ó. Ele queria que pai Abraão mostrasse, né, avisasse os irmãos dele para que eles não fossem para esse lugar. Mas Abraão fala para ele assim, ó, vocês têm Moisés, vocês têm os profetas, mas mesmo assim não acreditam. Então ele fala assim, ó, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Aqui já entra Jesus Cristo, né, que ressuscitou. E muitas pessoas, nós sabemos disso, até hoje não acreditam em Jesus Cristo. Muitas pessoas não acreditam que Jesus é Deus. Muitas pessoas. Então, quer dizer, o Evangelho é hoje, é atual. Muitas pessoas ainda são indiferentes com a existência de Jesus. Muitas pessoas. E é triste isso. De fato, é uma tristeza muito grande por não acreditar. Por isso, nós que somos cristãos devemos pedir a graça de Deus, que o Espírito Santo possa iluminar esses corações que ainda estão afastados, que ainda são arrogantes, né? Que ainda estão longe de Deus, para que eles possam sentir a presença de Deus na vida deles. Por isso hoje queremos rezar por eles, por cada um deles que não acreditam, que estão longe, afastados, que não querem a presença de Deus na vida deles. Rezemos por eles, por todas essas pessoas que são indiferentes ou arrogantes, né? Que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a cada um. E a cada um de nós, para que possamos ainda ser pessoas, homens e mulheres, que possam amar a Deus, que possamos amar o próximo, que possamos respeitar, que possamos ser pessoas junto de Deus, que possamos estar junto, que a nossa alma possa estar junto de Deus. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, não tenho dúvida nenhuma que assim como a parábola hoje de Lázaro, né? Essa pessoa humilde entrou no reino dos céus junto com o pai Abraão. Assim nós, se continuarmos a seguir a Cristo, amando o próximo, também nós estaremos um dia na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Muito obrigado por esta semana e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.